aqui para mais uma aula de física, nosso canal é o Entendendo Física, e hoje nós vamos entender a segunda lei da termodinâmica. Em vídeos passados, você pode consultar e ver a playlist que nós temos aí de termodinâmica. Você vai ver que nós falamos de 4 leis, mas destacamos que tem 2 que são as principais. A primeira lei da termodinâmica, que fala basicamente da conservação de energia. Vamos lembrar aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica fala da conservação de energia. A energia interna do gás é o Q, que é o calor, menos o trabalho que o gás pode realizar sobre o ambiente ou o ambiente sobre o gás. E agora, a segunda lei, essa segunda lei fala sobre exatamente limitações nessa troca energética. Então, limitações na troca energética que vai acontecer quando o gás está lá num certo volume e vai sofrer uma transformação. Então, nós vamos ver, para começar, vamos colocar aqui na tela os 2 enunciados principais, enunciados de Clausius e o enunciado de Planck-Kelvin. O enunciado de Clausius diz que o calor não pode fluir de uma situação da temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta espontaneamente. Então, quer dizer, não é possível, no enunciado de Clausius, que você tenha o calor passando de uma fonte de temperatura mais baixa para uma de temperatura mais alta. Não dá para acontecer. Aí, o enunciado de Kelvin-Planck diz que é impossível uma máquina térmica operar em ciclo termodinâmico e converter todo o calor em trabalho útil. Então, esses 2 enunciados são o que define a segunda lei da termodinâmica. Então, dessa forma, vamos entrar aqui no que é uma máquina térmica, né? E o que esses 2 enunciados estão relacionados com a máquina térmica. Nós vemos que uma máquina térmica ela vai pegar o calor de uma fonte e vai se propor a realizar trabalho. Agora, o ideal seria que todo o calor que a máquina recebeu pudesse ser convertido integralmente em trabalho. Então, isso a ilustração que a gente está vendo aqui, né? Então, o ideal seria que o calor recebido fosse 100% convertido em trabalho. Então, a fonte está lá, tem aqui uma fonte quente e ela vai fazer a máquina pegar todo aquele calor e fazer 100% de trabalho útil. Seria o ideal. Isso seria um rendimento, tá aí, ó, rendimento, essa letra que nós chamamos de eta, essa letra grega eta, seria de 100%. Isso seria o ideal, é o que todo mundo queria que acontecesse. Mas os enunciados que nós comentamos aqui, tanto de Clausius como de Planck-Kelvin, mostravam que isso não seria possível, que isso não dá para acontecer. Então vamos ver agora um modelo de uma máquina termodinâmica, de uma máquina térmica aí na nossa tela. Então nós vemos aí, ó, tem a fonte quente, onde vai receber o calor, a máquina térmica em si mesmo, e aí essa máquina térmica vai realizar o trabalho. Como não é possível essa passagem direta, né, quer dizer, 100% do calor recebido ser convertido em trabalho, verificou-se que para que a máquina térmica, que realmente acontecia, existiam as máquinas térmicas, máquina a vapor, ela poderia pegar o calor e ia converter realmente em trabalho, porém havia uma perda. Por isso que no nosso modelo ali, ó, tem um calor que é rejeitado, tá lá, ó, que nós colocamos ali como QF, seria o calor da fonte fria. Então nós temos uma fonte quente, uma fonte fria. O calor é recebido ali no que nós chamamos de QQ, que é o calor da fonte quente. Tem a máquina térmica que vai realizar trabalho, um trabalho útil, a máquina vai fazer alguma coisa, podia ser uma locomotiva, por exemplo, vai realizar um trabalho, mas ela vai rejeitar parte daquela energia. Então, nós podemos entender o quê? Esse trabalho realizado pela máquina térmica é o calor recebido menos o calor perdido. Por isso nós temos aí, agora vamos ver esse equacionamento, né? O trabalho realizado é QQ, que é o calor recebido da fonte quente, menos o QF, que é o calor que vai ser rejeitado para a fonte fria, evidentemente. E o que é o rendimento, então? Nós vimos que o rendimento não é 100%, porque não existe máquina, como disse lá o Planck, o Kelvin, o enunciado deles, que não existe máquina que possa converter integralmente. E a prática mostra que isso realmente não acontece. Não tem máquina que trabalhe com rendimento de 100%. Como que é o rendimento? O rendimento seria aquilo que nós vamos realizar dividido pelo todo. É fácil entender isso. Por exemplo, se nós quisermos saber qual foi o rendimento de uma sala numa aula de física, em porcentagem, o que eu faço? Eu pego lá quantos alunos, por exemplo, se eu quero saber quem tirou nota maior ou igual a 6, que seria a média na maioria das escolas.
Então eu pego todos os alunos que obtiveram nota maior ou igual a 6 e vou dividir pelo total de alunos que fizeram a prova. Evidentemente, esse resultado poderia ser 100% se todos os alunos que fizeram a prova tirassem nota maior ou igual a 6. Então, o número total que tiraram nota 6 seria igual ao número total de alunos, daria 1, que é 100%. Normalmente não é isso que acontece. Então, nós temos que o número daqueles com rendimento maior ou igual a 6 é menor do que o todo. Por isso, o rendimento vai dar um número entre 0 e 1. Maior do que 0, menor do que 1. É o que nós vemos aqui. Ó. O rendimento é o trabalho seria aquilo que foi aproveitado, quer dizer, na nossa ilustração, os alunos tiraram nota maior ou igual a 6, sobre o QQ. QQ é o calor recebido da fonte quente, que seria todo o calor que chegou. Você está entendendo? Chegou uma quantidade de calor, um pouco foi convertido para o trabalho, mas há um rejeito, quer dizer, vai jogar fora uma parte para a fonte fria. Então, o nosso rendimento, que é trabalho dividido por QQ, mas nós já vimos que o trabalho é QQ menos QF. Por isso eu posso escrever que o rendimento é QQ, que é o calor da fonte quente, menos QF, que é o calor da fonte fria, dividido por QQ, que é o calor da fonte quente. Se a gente fizer aí uma simplificação bem básica, nós vemos que o rendimento é dado por 1 menos QF sobre QQ. Quer dizer, o rendimento vai ser dado por 1 menos a quantidade de calor que é rejeitada, dividido pela quantidade de calor que entrou na máquina térmica. E aí nós vamos ver que esse número é sempre menor do que 1. Nós podemos transformar isso em porcentagem, pode deixar na forma de fração, mas aí nós temos um rendimento que é maior do que 0, porém menor do que 1, porque ele não chega nunca a 100%. Agora, essa máquina térmica, ainda lá no século XIX, algumas pessoas ainda insistiam na ideia de querer chegar num rendimento que fosse de 100%, que todo o calor recebido pudesse ser convertido para trabalho. Até que o Sadi Carnot, que era um engenheiro, que era militar e engenheiro, mostrou que realmente isso não era possível e que o rendimento máximo estaria naquele que ele mostrou, que seria, que nós conhecemos hoje como o ciclo de Carnot, que está aqui na nossa tela também novamente. Veja aí, esse ciclo de Carnot é o maior, uma máquina funcionando em ciclos, é aquele que consegue mostrar maior eficiência, o maior rendimento possível é do ciclo de Carnot. Como é esse ciclo? Veja aí que nós temos, olha, duas isotermas, são essas duas linhas que são onde a temperatura é constante, isotermas, e cortados por duas adiabáticas. O que são adiabáticas? Vamos lembrar, se você está chegando agora, né? Vá lá na playlist sobre de termodinâmica e você vai ver que a adiabática é aquela transformação de não há troca de calor. Então, nós temos aí duas isotermas, que são essas linhas nas quais a temperatura permanece constante, cortadas por duas adiabáticas, que são duas linhas onde não há troca de calor. Então, o que nós temos aí? De A para B, para C, para D e voltando para A. De A para B, nós temos uma expansão isotérmica. De B para C, nós continuamos com a expansão, dá para ver ali que o volume está aumentando, né? Então nós temos uma expansão, só que agora é adiabática, então não há troca de calor. E quando chega nesse ponto, aí nós temos, o ciclo vai voltar, né? Então agora nós temos uma compressão isotérmica de C para D, e depois de D voltando para A, nós voltamos a ter uma compressão adiabática. E aí o ciclo vai se repetir. Então esse é o ciclo de Carnot, que ele mostra que é o ciclo mais eficiente possível, e que não é 100%. Não tem como você fazer uma máquina térmica funcionar e todo o calor, toda a energia recebida ser convertida integralmente na forma de calor. Como que fica? E o Carnot ele conseguiu mostrar outra coisa. Que se você pegar o módulo do calor da fonte fria dividido pelo módulo do calor da fonte quente, esse quociente é proporcional à temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Veja que no desenho lá que nós mostramos da ilustração da máquina térmica, nós temos uma fonte quente em cima e uma fonte fria embaixo. Quer dizer, ali no QQ, onde tem o calor da fonte quente, tem uma temperatura da fonte quente. Lá no QF, que é onde está o calor rejeitado para a fonte fria, tem a temperatura da fonte fria. Então, o Carnot mostrou
que existe é proporcional, é diretamente proporcional. O módulo de QF dividido por QQ, ou seja, o calor da fonte fria em módulo, dividido pelo calor da fonte quente em módulo, é proporcional à temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Aí não precisa pôr módulo porque é a temperatura absoluta, né? Isso quer dizer que aquele rendimento que nós mostramos agora há pouco, então vamos voltar nele, o rendimento para uma máquina térmica seria eta igual a 1 menos QF dividido por QQ. Agora, como o Carnot mostra que existe essa proporcionalidade, então nós podemos escrever que eta é igual a 1 menos TF sobre TQ. Então é uma maneira simples de calcular o rendimento de uma máquina térmica, embora seja um conceito relativamente complexo, um pouco complicado. É uma segunda lei que é usada, é muito pedida nos vestibulares, ainda no Enem, então você precisa saber. Aqui nós demos uma ideia conceitual sobre a segunda lei da termodinâmica, máquina térmica, o ciclo de Carnot. Deixaremos aí depois para vocês que quiserem treinar, que estão fazendo seus vestibulares, estão no ensino médio, uma lista de termodinâmica. Essa lista vai estar disponível no Instagram e aqueles que desejarem, basta vir aqui embaixo na descrição e falar, eu quero a lista. E aí você vai ser incluído, deixa lá seu WhatsApp, e você vai ser incluído e a lista vai chegar primeiro na sua mão, você vai poder estudar, vai poder tentar resolver, vai ter a resposta também. E se você tiver dúvida, manda para mim, ou aqui no canal, ou então no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, manda a pergunta, olha, não entendi, não consegui resolver, e aí eu vou te ajudar, ok? Se você já está inscrito no canal, ótimo, está gostando com certeza, continue gostando e dê o seu like, dê o seu likezinho. E você que está assistindo pela primeira vez, se inscreva, com certeza você gostou da aula, né? Ficou até agora, e aí dê o seu like também. E por que você deve dar o seu like? Cada vez que você vai lá e dá o seu like, diz que você gostou, o YouTube vai mostrar, vai exibir para você outras matérias parecidas com essa que você gosta. Então é bom para você e é bom para mim também. Aí é legal, né? E aí você vai e compartilha também com as pessoas que você gosta, que sabe que está estudando, vai fazer vestibular, porque eles vão ter aula de física, de qualidade, gratuita. Vai ser bom para eles, vai ser bom para você também e para nós muito bom, ok? Senhores e senhoritas, felicidades!